Bom dia, vocês estão me ouvindo? Catiele, Lídia. Ótimo. Meninos, já coloquem para mim aqui no bate-papo o nome de vocês, a turma para gravar a presença, para mim dar ponto para vocês depois de presença e participação, tá? Deixa o material cair aqui. O que nós vamos fazer hoje? A gente vai fazer uns exercícios sobre o conteúdo que a gente viu de teoria semana passada. Aí, Catiele, você tinha me perguntado que eu não tinha postado ainda as atividades, né? Deixei para postar hoje, porque aí a gente vai praticar juntos alguns exercícios e aí eu já posto lá no grupo de vocês. Os exercícios de exemplo de hoje, que nós vamos usar na nossa aula, e um questionário sobre escalas termométricas para vocês responderem para mim, que é um formulário lá do Google, tá bom? Por favor, não deixem de fazer. Como vocês terão simulado essa semana, vocês vão poder estar me entregando essa atividade que eu vou postar até semana que vem, tá? Até na próxima terça. É o último dia que vocês vão estar me enviando esse formulário, tá bom? Todos compreenderam os recados? Aproveitar esse tempinho para dar recado enquanto o pessoal vai entrando aí, né? Quem não colocou aqui o nome para mim, coloca aqui no bate-papo, tá? Se alguém não pôs, por favor, coloque. Então, vou fazer o compartilhamento de tela com vocês do nosso conteúdo, quer dizer, dos nossos exercícios. Tá bem tranquilo, bem pouquinha coisa. Bem pouquinha coisa mesmo. Aqui. Abriu minha tela para vocês? Vocês já estão vendo a minha tela? Então, Maria Eduarda, eu estou utilizando mais o grupo de WhatsApp de vocês. Devido às queixas que eu tive dos alunos lá no Classroom. Tá difícil de acessar, que não consegue enviar nada, então eu estou postando tudo no grupo de WhatsApp. Vocês conseguem... Vocês querem que eu poste lá no Classroom os slides e as atividades também, além do grupo de WhatsApp? Seria isso? Ative o microfone aí e fala comigo. Fica melhor do que abrir aqui o bate-papo. Vocês preferem fazer assim? Lá fica mais fácil para vocês verem as coisas? Maria Eduarda? Oi? Ficaria mais fácil eu olhar no Classroom. Então, vou ficar postando lá também. Então, hoje eu posto lá tudo, tá? Posto no grupo também para evitar aí alguém que não consiga olhar, tá? Então, vou postar tudo. Vou postar essa lista, os slides também e o formulário para vocês responderem, tá bom?
Só que os slides eu não vou pôr no grupo de WhatsApp, não. Acho que fica muito carregado. Eu vou colocar só lá no Classroom, tá? Meninas, então vamos lá? Na tabela a seguir, nós temos os valores da temperatura dos pontos de fusão e ebulição do oxigênio, do fenol e do pentano. Quais seriam esses valores na escala Kelvin? Então, a gente tem o ponto de fusão e ebulição em Celsius. Nós vamos transformar cada uma dessas substâncias para Kelvin, tá? Então, professora, nós vamos fazer um cálculo para cada um deles, tanto para um quanto o outro? Sim, tem que fazer para cada um deles, tanto um quanto o outro, tá bom? Então, ó, oxigênio tem ponto de fusão menos 218,4 e ebulição menos 183 Celsius. Fenol tem ponto de fusão 43 e ebulição 182 Celsius. Pentano 130 e fusão 36,1 Celsius, tá? Então, para a gente transformar, né, uma temperatura que está na escala graus Celsius, para Kelvin, basta a gente somar, tá, o valor em graus Celsius com 273. Ou, precisamente, para ser mais exato, tá, 273,15. Professora, se eu não quiser decimal, não tem problema, mas para ter uma resposta exata é 273,15, tá? Então, visto que 0 graus Celsius, segundo Kelvin, ele postulou que 0 graus Celsius corresponde a 273,15 Kelvin ou 273 Kelvin, tá? Então, o que a gente vai fazer? Temperatura em Kelvin vai ser igual a temperatura em Celsius mais 273,15. Eu vou utilizar 273,15, mas se vocês fizerem exercício e utilizar apenas 273, não fica errado não, tá bom? Então, vamos lá. Oxigênio, ponto de fusão, menos 218, que é o que eu tenho em Celsius, 18,4, mais 273,15 é igual a 54,75 Kelvin, né? Então, eu vou subtrair aqui. Ponto de ebulição é menos 183 mais 273,15 vai dar 90,15 Kelvin. Dúvidas? Pergunta? Faela, Catiele, Lídia, Maria, pergunta? Quem mais está na aula? Kaique, Luiz, chegou ali depois, Gabriel Miguel, dúvidas sobre isso? Pelo silêncio não, né? Conversem comigo para me saber. Fenol, ponto de fusão dele é 43, mais 273,15 vai dar 316,15 Kelvin. O ponto de ebulição é 182, mais 273,15 é igual a 455,15 Kelvin, tá? O pentano, o ponto de fusão dele é menos 130, mais 273,15 é igual a 143,15 Kelvin. Ponto de ebulição do pentano é 36,1, mais 273,15 é igual a 309,25 Kelvin. Então, tá aqui o ponto de fusão e ebulição transformado para a escala Kelvin de cada uma das substâncias, tá? É só aplicar a fórmula mesmo. Vamos a mais um exemplo. A preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias, o verão de 2009, a temperatura da cidade de São Paulo chegou a atingir 34 graus Celsius. O valor dessa temperatura em Kelvin é a mesma coisa. O que eu vou pegar? Eu vou calcular, né? Eu vou calcular, usando a fórmula, temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273,15 e verificar qual dessas alternativas é a minha alternativa correta, tá? Então, eu vou fazer uma transformação, né? De temperatura aí. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273,15. Então, temperatura em Kelvin é 34 Celsius mais 273,15. Somando 34 com 273,15, nós vamos ter 307,15 Kelvin. A alternativa que corresponde a isso
é a alternativa B, tá? Fiquem atentos aos sinais, ó, pra vocês verem, ó, letra B e a alternativa E tem o mesmo valor, porém, uma é positiva, a outra é negativa, e a nossa resposta ela é positiva e não negativa. Fiquem atentos a isso, tá? Provinha de vestibular cai muito esses peguinhas aí. Muda o sinal, muda toda a resposta. Lord Kelvin verificou experimentalmente que quando um gás é resfriado a 0 graus Celsius para menos 1 grau Celsius, por exemplo, ele perde uma fração de sua pressão igual a 1 sobre 273,15. Então, ele raciocinou então que na temperatura de menos 273,15 Celsius, a pressão do gás tornaria nula, ou seja, a energia cinética das partículas do gás seria igual a zero. Kelvin determinou a temperatura de menos 273,15 Celsius de zero absoluto. Identifique a alternativa em que a conversão de unidades é incorreta. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar todas essas alternativas aqui, ó, usando a fórmula da conversão de temperatura, tá? Então, vou pegar temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273,15 e ver qual é a incorreta. Então, 0 graus Celsius é igual a 273,15 Kelvin? Claro, se você for somar 0 grau com 273,15, é 273,15, tá? Menos 100 graus Celsius é igual a 173,15? Basta fazer de cabeça, claro que é. Se você pegar 273,15 e subtrair 100, você vai ter 173,15, tá? 26,85 Kelvin é igual a 300 graus Celsius? O que a gente vai ter que fazer? 26,85 Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273,15. Então, se eu pegar 26,85 Kelvin menos 273,15, eu vou ter como resultado não 300 Celsius, e sim 246,30 Celsius. Então, supostamente a incorreta é a C. Porque, vamos ver a D? 500 Kelvin é igual a 226,85. Se eu vou pegar, então, 500 Kelvin menos 273,15, vou chegar à resposta de 226,85. 300 Kelvin menos 273,15 é igual a 26,85 Kelvin. Então, gente, a alternativa incorreta realmente é a C, tá? Então, a gente vai ter uma resposta de menos 246,30 e não de 300 graus Celsius, tá bom? Essas são 3 questões que eu fiz. Queridos, vocês têm algumas perguntas sobre essas conversão aí de escala? Transformar de Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius ou Fahrenheit? Pergunta, dúvida? 273? Oi? Para qualquer conta que for fazer é 273,15? Para você transformar Celsius para Kelvin, sim. Tá? Ah, sim, obrigado. Agora, para você transformar Celsius para Fahrenheit, você vai usar a temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Tá bom? Aí você tem outra fórmula para utilizar. Nas aulas que a gente teve de física, nós resolvemos muitos exemplos assim nos slides. Inclusive, eu vou postar esses slides lá na plataforma. Vocês podem estar olhando e também as videoaulas também anteriores que a gente tem postados no grupo. Então, tem bastante exemplo. A gente transformou muito Celsius para Fahrenheit. No finalzinho que a gente usou um pouquinho de Kelvin. Tá? Mais alguma pergunta? Vocês querem... Ficou claro? Vocês querem mais exercícios desse tipo aqui? Ou tá tranquilo, tá de boa? Que aí eu vou passar para outro assunto agora.
Tá tranquilo? Gustavo disse que tá tranquilo e os demais? Como que tá? Beleza, Catiele? Maria Eduarda, Luiz, Kaique, Rafaela, Lídia, Maria. Então tá, então vou dispensar vocês, porque eu preparei só exercício de exemplo mesmo. Na próxima aula, então, a gente já continua com outros conteúdos e eu vou passar essa lista para vocês passarem pro caderno. Eu quero a fotinha depois que vocês fizeram isso para mim dar nota de caderno para vocês. E o questionário, tá? O formulário do Google para vocês fazerem, tá bom? Vou postar lá no grupo e também no Classroom, pra vocês olharem lá. Dúvidas? Alguma pergunta sobre isso? Nenhuma pergunta, não. Não? Então é isso, meninos. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, tá? Nós teremos outra aula agora só na sexta. Então, até a nossa próxima aula. Tchau, Com tchau. certeza. Tchau.